Boa tarde, bem-vindos ao Repensamentos número 31 para mais uma e-conversa sobre sustentabilidade no mundo pós-pandemia. Hoje vou conversar com o mais novo dos convidados até hoje. Tem 24 anos, é madeirense e neste momento está a terminar o mestrado em Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico. Começou a correr nos karts aos 8 anos, tendo como destaques o pódio numa final ibérica Rotax, aos 11 anos, e uma vitória nas finais mundiais Rotax com 12. Hoje em dia é o líder da equipa de karting do técnico, além de piloto da EcoKart Portugal, mas quanto a isso já lá vamos. Ao ingressar no técnico juntou-se à equipa de Formula Student, uma competição mundial universitária, onde ajudou a desenvolver 2 protótipos elétricos na área de Vehicle Dynamics. Ele também vai explicar o que isto é. E ainda continua ligado ao projeto da Formula Student. Desde o início de 2019, num espírito de missão social, é vice-presidente da nossa Ecomood Portugal, onde, como gosta de dizer, acrescentou sustentabilidade à sua paixão pelo desporto motorizado. Tem a seu cargo áreas importantes da nossa marca EcoKart Portugal. Para falarmos de desportos motorizados sustentáveis e para termos a perspectiva de um jovem em relação ao que se passa e ao que nos espera, boa tarde, Guilherme Gouveia. Ora, muito boa tarde, António. Antes de mais, agradecer o convite. Nada, parece. Disse tudo bem? Enganei-me em alguma coisa? 5 estrelas. Ok. Ora, olha, antes de mais, e como acontece sempre nestas conversas, nestas e-conversas, como é que tens estado a viver esta fase, quer pessoal, quer academicamente, no teu caso, como é que tem estado a ser o confinamento e este último ano, no fundo? Sim, foi uma adaptação constante. Isto porque neste último semestre, que está a terminar agora, foi uma adaptação, porque no início estávamos a ter regime de aulas, tanto remotamente como presencialmente, e era de 15 em 15 dias nós íamos trocando turnos. E agora, nesta última situação em que o Primeiro-Ministro decretou este último confinamento, as coisas complicaram, foi passado tudo para online, e isto foi a meio da época de exames, e então fui assim um pouco adaptar em cima do joelho, uma coisa que já estava feita do semestre passado, mas quiseram adaptar e pronto. E pessoalmente, tu, entretanto, estiveste durante algum tempo na Madeira, ainda conseguiste fugir para lá e depois voltaste. Como é que tem sido na parte pessoal, digamos? Tem sido um pouco adverso, porque isto porquê? Porque no ano passado, no primeiro confinamento, eu fugi, como tinha dito, para a Madeira, e fiquei lá durante grande parte do tempo, porque lá estávamos muito mais seguros do que na altura aqui em Lisboa. Entretanto, começou o semestre, tive que voltar para Lisboa, mas depois as coisas voltaram a complicar e daqui a dias tenho que voltar a fazer uma visita à ilha. Mas se bem que aquilo está um pouco mais complicado. Eles já começaram a apertar mais o cerco. Chegámos a ter cerca de 150 casos diários, para uma habitação, uma população de 150 mil habitantes, 250 aliás, é muita coisa. Olha, não tinha noção disso. Na Madeira chegaram aos 150 diários? Uhum. E sim, dá uma média se calhar superior à do estava muito grave. Se bem Sim. que as contas que a DGS faz não estão completamente certas, porque eles consideram os madeirenses que testam positivo cá como sendo madeirenses, ou seja, vai tudo recambiado para lá. Ok. Se calhar, não, esperemos é que não contem 2 vezes, não é? Mas pronto. Ora bem, então, avançando na conversa, vou começar com uma provocação. Como sabes, eu costumo dizer que tenho muita vergonha do estado em que a minha geração vai deixar as coisas para a tua geração. Tanto em termos ambientais como em termos sociais. Queres comentar? Estamos a trabalhar para isso, não é? Estamos a tentar melhorar as coisas, pelo menos a nível de mudar mentalidades, acima de tudo. Dá para ver que aqui há uns anos para cá têm as coisas evoluindo. Uma das coisas mais importantes foi a parte da mobilidade sustentável. Por exemplo, Noruega foi um país que neste último ano a venda de veículos elétricos sobrepôs à venda de veículos a combustão. Sim, isso é na área muito específica da mobilidade, sim. Que é a nossa, mas em termos gerais, pronto, temos gente mais nova do que tu, como a Greta, por exemplo, aos berros e com razão, a dizer que tenham vergonha daquilo que nos estão a deixar, ainda estão a tempo de corrigir alguma coisa. Como é que tu vês isso?
É assim, temos que estar cada um a trabalhar para o mesmo lado. Caso contrário, isto não chega a lado nenhum, não é? Isto tem que ser uma adaptação de todos. O facto de agora estarmos nesta parte da pandemia com máscaras descartáveis também complica um pouco, mas é o que é, nós temos que estar-nos a adaptar e a lutar pela nossa saúde. Pois é, que muitas vezes as práticas, a necessidade é a mãe da invenção, não é? Mas muitas vezes a necessidade também faz com que não possamos ser sustentáveis, ou pelo menos não no imediato. Mas pronto, essa das máquinas é um bom exemplo. Aliás, olha, e antes de avançar, já agora quero-te colocar essa questão. Achas que esta pandemia está a acelerar ou a atrasar o processo de evolução de mentalidades e de comportamentos em relação à sustentabilidade? Estão a abrir mais mentes. Isto porquê? Porque as pessoas acabam por estar mais em casa e depois logo aí reflete-se nos custos de deslocação para o trabalho. Logo aí vê uma redução na despesa. E depois de toda a informação que está a ser bombardeada em casa, mesmo nas redes sociais, noticiários, tudo começa a adaptar-se. Nós vemos grandes marcas a adaptarem-se a isso, desporto motorizado também, no caso da Fórmula 1, Fórmula Mas E, achas que isso tem alguma coisa? Mas isso não tem nada a ver com a pandemia. Eu estou agora nesta casa, já sim, exato. Agora está a voltar, mesmo em relação à pandemia, achas que está a atrasar ou a adiantar o processo? Não, claramente a adiantar. Porque as pessoas conseguem estar em casa, conseguem pensar mais descansadamente, têm aquele stress de ir para o trabalho ou algo demais. Se bem que há muitas pessoas que estão a passar dificuldades à custa disto tudo. E isso, pois, estamos todos nós a passar uma altura muito complicada e isto acaba por estar a abrir outros horizontes. Sim, sabes que a perspectiva que tenho, aliás, nós tivemos conversa sobre isso há quase um ano atrás, na primeira fase, eu estava agradavelmente espantado porque parecia realmente que as pessoas estavam a ganhar mais conhecimento, a ficar mais aware, não é? A ficar mais compenetradas da necessidade de melhorarmos comportamentos e de evoluirmos para mais sustentabilidade. Passado este tempo eu já não tenho essa esperança, já não tenho essa tão boa perspectiva, ou seja, eu acho que sim, as pessoas adquiriram informação, ganharam essa perspectiva, mas o desfazamento entre evoluir as mentalidades e evoluir os comportamentos acho que está a ficar maior. Ou seja, sim, eu já sei, mas agora não posso. Tenho que reciclar mais, mas agora não consigo. Depois há aqui um efeito direto da pandemia em relação à mobilidade, que é as pessoas é desaconselhável utilizar os transportes públicos, portanto houve muito trabalho de mentalização e de sensibilização que se perdeu. Mas, finalmente estávamos a recuperar a utilização mais generalizada dos transportes públicos, já não era uma coisa de pobres, e por aí fora, e com isto agora as pessoas com medo do contágio voltaram ao carro individual, sendo que o teletrabalho que nós na Ecomul já tanto falávamos há algum tempo, na realidade chega-se à conclusão que só cerca de 20% dos empregos é que permitem, é que lhes permite estarem a trabalhar a partir de casa. Portanto, tudo o resto deixou de andar de barco, de autocarro, de metro, de comboio, exceto os que têm mesmo, os que não têm outra alternativa. Todos os outros deslocam-se no seu carro individual. Não achas que isto é um bocado andar para trás? Achas que vamos conseguir recuperar isto agora quando passar a pandemia, quando voltarmos a alguma normalidade? Achas que as pessoas vão parar outra vez o carro e retomar os hábitos mais sustentáveis? Acredito que sim, por uma simples razão, que é o custo. O custo que uma pessoa tem a nível de deslocação para o trabalho, mesmo quem mora na margem sul ou algo do género, acaba por ser muito mais dispendioso estar a levar o carro. Se bem que, nesta altura, é a melhor solução, porque uma pessoa está-se a proteger a si mesma e aos outros, e aí, nesta passagem para a próxima fase, no desconfinamento, acredito que as coisas comecem a melhorar outra vez e a uma maior utilização dos transportes públicos. Olha, as pessoas te ouçam. No teu meio mais portanto, digamos, na tua faixa etária, na universidade, etc., tens, e agora um bocadinho de pandemia à parte,
Tens sentido essa evolução de mentalidades, de já não ser preciso ter carro, de utilizar os meios de mobilidade suave, etc., ou ainda continua tudo muito quando for grande quero ter um grande carro? Não, é assim, a ideia de ter um carro acaba por estar sempre presente nos jovens. Isso aí está fora de questão, mas conseguem se adaptar muito mais facilmente nos dias de hoje com os TVDs, com as trotinetes elétricas, com as bicicletas elétricas, com o metro também, autocarro, e isso sendo tudo muito barato. Por exemplo, eu dou o exemplo do passe de uma bicicleta elétrica que por ano são 25 euros. Isso é um mês de metro. Ou seja, uma pessoa aí consegue poupar uns 200 euros por ano simplesmente andando de bicicleta. Faz bem, é barato e claramente, mesmo nos dias de chuva, eu fiz isso nos últimos 2 anos, a ir para a faculdade. Eu optava pelo passe anual de bicicleta e nos dias que estava a chuva ia de metro simplesmente. E mesmo assim compensava uns 200 euros por mês, por ano. E não eras uma minoria no técnico? Não, isto porquê? Porque o que eu notava, porque nós temos lá 2 ou 3 postos das bicicletas elétricas, estações. E havia vezes que eu tinha que esperar 15 minutos para que me aparecesse uma bicicleta, porque aquilo de manhã estava cheio e depois chegava a hora do almoço, voltava a esvaziar, depois voltava a encher. E assim sucessivamente, nós notávamos ali um grande volume de pessoas a utilizar as bicicletas. E mesmo no trajeto que eu fazia faculdade, casa, encontrava imensa gente no meio da ciclovia. Bicicleta, trotinete, skates elétricos. Mas também tens noção que, na realidade, onde moras e onde é o técnico é talvez o melhor eixo de Lisboa para isso, não é? Por acaso, eu tenho sorte de apanhar uma ciclovia de uma ponta à outra. Porque, pronto, o Guilherme vive em Telheiras, vive quando está cá, no continente, vive em Telheiras e anda no técnico, que é na Alameda, e, portanto, tem aquele eixo Avenida da República, ou mesmo o da Almirante Reis, que são dos 2 bons eixos para realmente poder utilizar esses modos. E no técnico ainda aconteceu outra coisa, que foi nós, e na altura ainda não Ecomood, ainda EcoCart, numa ação que fizemos lá, tivemos a Hive connosco, e a partir daí passou a haver um spot de recolha e de trotinetes, que rapidamente também foi acompanhado por outras marcas. A Hive, entretanto, que deixou de existir cá, infelizmente, como a DriveNow. A pandemia lá está, tem criado muitas dificuldades, e negócios como esse que eram de alta rotatividade, mas pouca rentabilidade, como convém, aliás, porque se forem muito caros as pessoas continuam a andar de carro, mas tem tido esse efeito também, a diminuição da oferta. Mas sim, fico contente dessa perspectiva de que realmente, eu na realidade muitas vezes quando vou falar em universidades, já tenho a noção de que há muita gente que acha mesmo que já não vai ser preciso ter carro. Muitos deles, é certo, dizem isso, aliás, até me fazem sentir um bocadinho dinossauro tipo carro. Então, mas tenho o TVDE, tenho o táxi, está aqui as apps todas, e as trotinetes, as bicicletas e tal. Pronto, mas depois já andam com o carro da mãe. Mas pronto, mas lá está, é menos um. Na minha idade seria impensável chegar aos 8 anos, não tirar a carta e não ter um carro. E depois o grande objetivo era ter um carro melhor, ou mais giro, ou que andasse mais ao quieto que o amigo do lado. Hoje em dia já se está a começar a perder um bocado isso, não é? Acredito que sim, isto porque eu aqui há dias estive numa conversa com o motorista da TVDE e ele diz-me que os picos de realmente chamarem as pessoas, de chamarem os serviços, é literalmente nas horas de ponta para ir para o trabalho. Ou é de manhã, ou é a hora de almoço, ou então é a hora de saída. Isto porquê? Porque ele nota claramente, mesmo numa queda bruta no trabalho que está a ter, ele nota que as pessoas estão a utilizar mais ainda no trabalho. Porque não querem estar a usar o carro pessoal, porque ser mais caro. Isto porque uma viagem que seja daqui até para o técnico são 2,5€, 3€, não chega a mais que isso. Uma pessoa não tem a preocupação de estacionar o carro, que é pago e é caro, se bem que nesta altura não está a ser pago pela parte da EML. Mas isso também é só em Lisboa, que eu sei, aqui na minha, sim, na minha zona, quando está-se a pagar. Mas pronto. Mas claramente há uma melhoria nesse aspecto. E eu falo por colegas meus que, desde esta situação da pandemia, neste último semestre, a Ecoultra abriu os passos mensais e só utilizam isso. Se está a chover, usam TVDE e poupam uma coisa absurda do que levar o próprio carro para a faculdade.
Sim, entre as duas coisas. E na realidade dá também uma liberdade maior do que os transportes públicos, que tens que sair naquela paragem Sim. e pronto. Ou muitas vezes até, como já me aconteceu, daqui de São Pedro de Estoril, quer ir fazer 3 reuniões em Lisboa e chega à conclusão que tem que apanhar 11 ou 12 transportes para ir às 3 reuniões. O que torna a coisa mais complicada. Mas realmente, ir de comboio daqui e depois no Caixo de Dré apanho uma trotinete ou um TVDE ou uma bicicleta e depois assim movimento, torna a coisa realmente muito mais dinâmica e prática. E na realidade o futuro será uma mistura de tudo isto. O carro próprio irá continuar a existir, mas cada vez menos. Esse sim é que vai perder protagonismo. E depois também esta coisa do eu cresci, e tu também, porque gostamos das corridas e gostamos de acelerar, eu cresci com esta coisa de ter muitos cavalos debaixo do pé e de admirar os bombalhões de 1000 cavalos e por aí fora. Hoje em dia eu já evolui para achar isso absolutamente ridículo. É para fazer 2 zeros fora da lei em 2 segundos, para quê? E portanto, isso eu acho que essa dissociação e com a condução autónoma, que cada vez, que ainda só não está mais evoluída porque há muitos interesses de mercado e financeiros, etc, porque senão já estaria muito mais. O carro hoje em dia diz-nos que ali devíamos andar a 30, só não nos obriga a andar a 30 porque senão não valia a pena termos aquele carro com aqueles cavalos todos. Pronto, isso são outras questões, mas com a condução autónoma sobretudo, o ter carro vai perder bastante, porque vai perder-se o gozo de guiar. Quem tiver gozo de guiar faz como nós fazemos, vamos para uma pista, e hoje em dia vamos para uma pista brincar com elétricos, e portanto até isso vai sendo sustentável, e é isso disso que vamos falar a seguir. Mas com a condução autónoma, etc, vai-se perder essa vertente do prazer de condução, e portanto o carro individual, o carro particular, vai levar também uma machadada, não achas? Pode levar uma grande machadada, mas ainda vai continuar durante alguns anos. Mesmo que seja uma transição para carro elétrico, carro a hidrogênio, sejam energias alternativas, porque isto também estarmos a focar apenas num modo apenas, quase que cria também o fosso que nós estávamos a criar neste momento com o petróleo. Não podemos focar apenas num método só. Não, elétrico será certamente, se depois é baterias ou por aí fora, é que é outra conversa. Outro desenvolvimento. Olha, por exemplo, neste momento está-se a começar a criar uma rede europeia de abastecimento, de postos de abastecimento de hidrogênio para o transporte de mercadorias de longo alcance, para caminhões. Isso sim faz sentido. No carro individual, a menos que a gente descubra maneiras melhores de obter hidrogênio, que não seja com o processo de separar o oxigênio, que além de caríssimo, desperdiça uma quantidade enorme de energia, mais do que depois fica no hidrogênio para nós usarmos. Portanto, para mobilidade individual para o carro, o hidrogênio não é neste momento uma boa solução, mas para isso, por exemplo, porquê? Porque as baterias para esse tipo de utilização ainda têm as suas limitações. Portanto, sim, uma rede de abastecimento de hidrogênio para caminhões elétricos a hidrogênio, ou até a combustão de hidrogênio, isso sim faz sentido. Mas olha, vamos passar para as corridas. Como é que tu vês, para já, o estado atual dos desportos motorizados? E o atual, não estou a falar por causa da pandemia, o não ter público, etc. Estou a falar mesmo em termos de evolução, de sustentabilidade e da percepção dos amantes dos desportos motorizados, e depois a seguir vamos passar para o futuro. Mas para já, diagnóstico, como é que tu vês as coisas nos tempos que correm? Até agora estão a evoluir bastante bem. Poderiam estar melhores, mas estão a evoluir bastante bem, tendo em conta o histórico que nós temos no desporto motorizado. Isto porquê? Porque os amantes do desporto motorizado gostam é de ouvir o motor, gostam de sentir o cheiro, a gasolina, o pneu queimado, e então isso acaba por estar a trazer, e até o barulho até, acaba por estar a tirar um pouco o gosto a esses amantes do desporto motorizado. Se bem que, aos últimos anos, estamos a ver uma evolução tremenda, o caso, por exemplo, da Fórmula E. Se formos a ver a Fórmula E da primeira temporada para agora, que começou em 2014, 2015, uma volta ao Mónaco melhorou 7 segundos e meio. É uma coisa incrível.
estar... E passaram a usar só um carro por corrida. Aumentaram o tamanho das corridas e passou a usar só um carro. Portanto, isso é bem o espelho, mas e não é só na competição, é bem o espelho da evolução da tecnologia. Sim, a tecnologia aí é uma coisa incrível. Não só foi a parte da bateria, dos motores, que também aumentaram 50 kW, mas também toda a parte aerodinâmica e a mentalidade que foi mudada, mesmo no número de espectadores que a Fórmula E tem da primeira temporada para agora. Então agora está muito mais aceite no desporto de notoriedade. Sim, comparativo. No ano passado, comparando, é certo que eu não gosto de fazer essas comparações, porque na realidade na Fórmula E estamos a falar de carros com 300 cavalos, quando estão em pico, e contra os 900 ou 1000 da Fórmula 1. Mas o certo é que as corridas de Fórmula E do ano passado, e não estou a falar pelo nosso Formiga ter ganho, mas foram realmente entusiasmantes, e muita picardia e muita ultrapassagem e por aí fora, enquanto que as da Fórmula Mercedes, Fórmula 1, foram para o bocejo, a grande maioria. O propósito da Fórmula E é um pouco dispar da Fórmula 1. Isto porquê? Porque a Fórmula E foi feita para ser corrida no centro de cidades, para ter corridas mais tem toda uma vertente de sensibilização importantíssima, não é? Aliás, como aquilo que nós queremos fazer já há uma série de anos, que é as Eco-Kart Races, não é? É porque às corridas, aos autódromos, aos cartódromos, vão os maluquinhos das corridas. A partir do momento em que estamos com esta vertente de sensibilização, é preciso levar as corridas às pessoas, para elas tropeçarem naquilo e perceberem que não é futuro, já está ali, não é? E claramente dá para ver o espetáculo que a Fórmula E está a causar no centro das cidades. Aquilo está a ser uma corrida de elites dentro das cidades, que é um pódio fantástico, corridas incríveis, ultrapassagens, defesas, e depois é aquilo à última curva, uma pessoa não sabe quem vai ganhar. Isso aconteceu, por exemplo, não sei se foi no México, o que estava em primeiro ficou em terceiro ou em quarto, na última curva. Ficou eu, por acaso, essa parte, não, pois, essa parte acho que não é muito boa sensibilização. Porque como está-se a levar tudo ao limite, também se leva ao limite o gasto de energia e depois alguém faz mal as contas. Mas isso acontece na Fórmula 1 também com a falta de ficar sem gasolina. Já não acontece há uns anos, não é? Mas pronto. Mas olha, na realidade, isto não deixa de ser, analisando, lembras-te, acho que foi em 2012 ou 2013, okay, quando a Fórmula 1 passou a ser híbrida, perdeu uma data de adeptos. Porque em vez de ser 20 mil rotações a furar tímpanos, passou a ser 14 mil, continua a furar tímpanos, mas pronto, já não é aquela barulheira estridente, passou a ter ali uma pontinha de racionalidade, mais ou menos, que aquilo continua a consumir barbaridades e a poluir barbaridades, mas o certo é que houve logo uma data de gente, que isto já deixou de interessar e agora que já não é por aí fora. E nós na Eco-Kart temos tido essa experiência também, como sabes, que é há 5 anos atrás, quando se arrancou com a Eco-Kart, o pessoal das corridas queria bater-nos, basicamente. Vocês querem matar o desporto motorizado. Hoje em dia a reação mais generalizada já vai sendo, eu sei que vai ter que ser, mas custa tanto. Já se vai notando essa evolução. E este ano vamos ter a Extreme E, não é? Que promete muito, e que tem aquela vertente fantástica de terem que ser 2 pilotos, um homem e uma mulher, o que pôs muita gente aí à procura de mulheres rápidas, e afinal há. Existe bastante até. Pois é. E não há mais, porque na realidade não têm tido as oportunidades que os homens têm, porque não é propriamente como andar a cartar sacas de batatas, que aí sim, em princípio, um homem em média consegue mais uns quilitos, a cartar com mais uns quilitos do que uma mulher, em média. Agora, na competição automóvel, eu acho que é só motorizada, é mais uma questão genética hoje em dia já, ou seja, nós já temos nos genes, nós homens temos nos genes já isto. Elas estão a começar, mas nota-se muito filhas de famílias de competição, começam a ser logo também bastante rápidas. Não é? Portanto, tem essa vertente também de sustentabilidade social, que eu acho muito interessante. O troféu Androse, outro excelente exemplo, este ano 100% elétrico, todas as categorias. E só não é mais, por exemplo, tivemos a má notícia do Rallycross, que este ano também era para passar e eles decidiram atrasar. Para 2022. Por pressão das marcas. É pena. Não há justificação nenhuma. A Fórmula o Rallycross, desculpa,
Estamos a falar de corridas de 4 voltas e de 6 voltas. Sim, mas continua a haver a categoria Project E. Aliás, no ano passado, em setembro, foi o Ken Block que ganhou a primeira corrida. Sim, exatamente. Mas é uma categoria que é encarada como subalterna. Sim. Os ralis, inclusivamente, a mesma coisa. Estamos a falar de troços de 10 km, 15 km, 20 km, que seja de 40 km. Não há carro nenhum, não há carro nenhum elétrico com aquele nível de potência que não conseguisse fazer isso. Nem que, em última análise, se tivesse que metê-los depois em reboques de uns troços para os outros, que fosse, ou irem a carregar, ou fosse o que fosse. Mas o problema é que continua-se a pôr o prazerzinho acima da racionalidade do que é necessário, da sustentabilidade. Mas vai-se notando alguma evolução, não achas? Para já, claramente, por exemplo da Extreme E, que estava a falar ainda há pouco, nós temos 3 equipas com antigos pilotos de Fórmula 1 e atuais, que é o Lewis Hamilton, Nico Rosberg e o Jenson Button. O Lewis Hamilton, para já, é só dono de equipa. E, sim, exatamente, tal e qual como o Rosberg. Para já. Exatamente. O Button é que é o dono da equipa e vai ser piloto também. Sim. Depois temos também outros pilotos. Estava mortinho. Sebastian Loeb também. Sim, exatamente. São os pilotos conhecidos que estão a abraçar esta nova vertente. Sim. Não, e na Fórmula E, na realidade, se formos a ver hoje em dia, tirando 2 ou 3 ou 4 pilotos de Fórmula 1, o lote da Fórmula E já é bastante superior. Na Fórmula 1 continuas a ter ali uma data de pilotos que é porque tiveram capacidade ou do paizinho ou dos patrocinadores para estar na Fórmula 1 e de lá saem rapidamente. E vai-se ver que muitos deles não vão ter lugar numa Fórmula E nem em nada disso. Infelizmente a Fórmula 1 acaba por ser um pouco de elite, tendo em conta o número de patrocinadores que é preciso para entrar lá, ou então o número de valores que é preciso para entrar lá. Porque há muitos bons pilotos que não chegam à Fórmula 1, não é por não serem bons, porque são excelentes pilotos. Temos um exemplo, por exemplo, o piloto que ganhou a Fórmula 3, se não me engano, este ano, quase que não conseguiu um lugar na Fórmula 2. Não, foi tens o nosso António Félix Acosta, que esteve, que por mérito e pelos resultados foi parar à Red Bull, não necessariamente Fórmula 1 logo, mas já à Red Bull, portanto com perspectivas de estar na Fórmula 1, piloto de testes de Fórmula 1, e depois chegou um russo cheio de dinheiro e passou-lhe à frente. Nunca saberemos se o António teria conseguido fazer bastante. Eu acredito que sim, teria feito bastante melhor que o russo. Olha, deixando agora as corridas e avançando um bocadinho, estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo. Aliás, ficando semi nas corridas, que é, fala-nos um bocado da tua experiência. Tu correste muitos anos a gasolina e nos últimos tempos tens andado de kart elétrico. Tens testado, fala-nos da tua experiência com carros elétricos, que também é relativamente recente, mas tens guiado alguns, e com os karts elétricos, e depois em particular, já agora, cereja no topo do bolo, fala-nos das ecovoltas, do nosso kart dos lugares e das nossas ações de sensibilização. Como é que tu tens visto isso e como é que tens vivido isso? Ao início foi assim um mundo um pouco estranho ser um kart elétrico. Porquê? Porque eu estava habituado durante anos e anos estar a ouvir o motor, estar a sentir o cheirinho a gasolina, e então foi assim um pouco estranho. Só que a partir do momento que uma pessoa começa a experimentar o kart, acelera a fundo, tem logo o torque completamente disponível, aquilo é um prazer imenso estar a guiar o kart. E isto foi um protótipo que já foi feito em 2016, mais coisa ou menos coisa. E dá para notar claramente a evolução das coisas. Com os protótipos que nós tivemos o prazer de experimentar há uns tempos atrás no cartódromo da Batalha, as coisas estão a evoluir a um andamento incrível. Curiosamente, aqueles em que nós andamos agora são menos potentes que o nosso G2 que é de 2018, que fizemos com o Isel, mas até parece que são mais já, não é? Aquilo é uma coisa incrível. O andamento, mesmo à chuva, nós conseguimos estar a acelerar, a controlar o kart, está tão bem evoluído que claramente, aliás, nós conseguimos ver, há campeonatos de karts elétricos já a acontecer noutros países. Nós vemos agora em 2021 que a BSR está a fazer um campeonato na Bélgica e na Holanda, também está a fazer o seu campeonato em Látvia, e as coisas estão a evoluir no bom aspecto. Em 2020 era para ter-se realizado as finais mundiais cá em Portugal,
foi adiado para o início de 2021, mas com a história do novo confinamento foram cancelados, e aí ia haver outra vez a participação da Rotax com o kart elétrico, o projeto E20, que também está a acontecer o campeonato na Alemanha, um mini campeonato, mas ia acontecer outra vez, mas infelizmente foi cancelado. E as coisas estão a evoluir cada vez mais. Os karts estão a ficar, mesmo que sejam mais ou menos potentes, estão a andar e a aproximar-se cada vez mais com o andamento dos da combustão. E depois tem outra que não é o facto de ter uma maior velocidade de ponto ou algo mais. As coisas têm que ser vistas de pontos de maneiras diferentes. Nós não conseguimos comparar uma Fórmula E com uma Fórmula 1. Porque estamos a comparar 1000 e tal cavalos com 300, 400, mas o gosto que os 400 ou 300 têm numa pista citadina completamente sinuosa dá 10-0 aos da Fórmula 1, porque os da Fórmula 1 lá são autocarros a tentar virar. Os da Fórmula E viram um bocadinho, acelera e está a arrancar. E isso é o que nós notamos claramente nos karts. Mesmo que eles sejam menos potentes a nível de velocidade de ponta, não é esse o objetivo. O objetivo é nós termos grandes corridas, grande entusiasmo, pista sinuosa, pontos de ultrapassagem. Conseguimos ter todo um prazer à volta disso, mesmo sem dar 130 ou 140. Não é preciso. Mesmo que só dê 80, nós conseguimos ter um torque muito superior aos motores a combustão, que é um gosto tremendo. E isso nota-se no nosso kart, estava a falar nas ecovoltas solidárias, de 2 lugares. Porque mesmo que esteja uma pessoa, nós somos lá, 2 pessoas em cima. Um kart que pesa 150 kg, mais coisa, menos coisa, mas das 2 pessoas em cima, nós conseguimos trazer o kart da maneira que quisermos, para a esquerda, para a direita, aceleramos e toda a gente fica completamente surpresa. No início são céticos, não acreditam muito no que o kart elétrico consegue fazer, mas a partir do momento que experienciam, mudam completamente. E depois querem saber como é que dá para andar, como é que dá para ir ao kartódromo, experimentar. Pá, é toda uma vivência espetacular. E então, quando nós dizemos que estamos a andar só com 8 cavalos, fica tudo boca aberta. Sobretudo o pessoal que anda de karts. Aliás, temos a história do Manel Legião, que não queria acreditar quando experimentou o G2, que estava a andar com 15 cavalos. Desculpa, eu sei o que é um kart. Eu comecei nos karts. Isto são pelo menos 30 e tal cavalos. Não, Manel, são 15. Estás a andar com 15. E ele não queria acreditar. Tem a ver com isso, tem a ver com o torque imediato, tem a ver com o binário estar sempre disponível. E depois, sustentavelmente, sim, conseguimos ter mais prazer, o que não seria o mais importante, mas conseguimos, sem estar a poluir para isso. E carros? Como é que tem sido a experiência de guiar carros elétricos? Muito boa. Isto começou, por acaso comecei a conduzir um carro, não era completamente elétrico, era um híbrido plug-in, que era o 330e da BMW, e ao início foi assim um pouco estranho, mas depois notou-se claramente uma adaptação, é um gozo tremendo estar a conduzir um carro elétrico. Quem ainda não experimentou, pode experimentar. Aliás, eu ainda tive o prazer também de conduzir o i3, mais o Peugeot 208, o novo que saiu, também está incrível. Tivemos o prazer também na Semana Europeia de Mobilidade de conduzir a Evalia, que apesar de ser uma carrinha de 9 lugares, mas também do ano passado não era de 9 lugares, era apenas de transporte de mercadorias. Está muito interessante para o fim que ela foi feita. E é indescritível. É só, mesmo experimentando, que uma pessoa consegue ter o prazer de estar a conduzir. Aliás, até a própria Smart já mudou por completo, e dá para vermos reviews online os novos Smarts são completamente elétricos. Não há nenhum que não seja elétrico. E um grande problema que a Smart tinha há uns anos para cá, aliás, desde sempre, era as caixas. Sendo uma caixa automática, aquilo era robotizado. Ou seja, uma pessoa queria meter uma mudança e aquilo ficava 5, 6 segundos e metia a mudança. Era completamente lento. E as pessoas não gostavam do Smart à custa disso. A partir do momento que mudou para elétrico, viram o carro completamente diferente. Passou a ter muito mais sentido Até porque não é preciso caixa, né? Normalmente. Exatamente. Só seria preciso se quiséssemos que o carro desse 200, o que não é preciso. Olha, e pegando então agora nisto, como é que vês a mobilidade humana, e agora não só em relação à mobilidade elétrica? Resumindo quase um bocado do que estamos a falar, põe-te, sei lá, 10 anos no futuro, e como é que achas que as coisas vão estar em termos de mobilidade
nos carros, na utilização dos restantes meios? Põe-te em 2030 e como é que achas que isto vai estar? Muito mais desenvolvido no que toca ao sharing. Vai deixar de ser um pouco... Não sei se é um pouco a parte de transportes públicos, claramente vão ser muito mais utilizados, mas a parte do sharing, uma pessoa consegue ter o gozo de ser um carro pessoal, mas que não acarta os custos de despesas de gasolina, que futuramente esperemos que não seja de combustível fóssil, mas toda essa envolvência de gastos de seguro e tudo mais vai ser claramente abatido na parte do sharing, mesmo que seja de trotinete, carro, moto, TVDs, acaba por ser muito mais sustentável, não só para a carteira, porque não é preciso uma pessoa estar a desembolsar um grande valor para adquirir o carro, mesmo que paguem prestações, não é necessário estar a fazê-lo, mas gasta um bocadinho aqui, gasta um bocadinho ali em trotinete, bicicleta, metro, autocarro, TVDE, mesmo que seja para o seu conforto. Depois também tem a parte do car sharing de carros. Infelizmente a Drive Now já não está, mas na altura até tinham a vasta gama de i3, por exemplo, e então isso acaba por incidir um pouco por aí. Houve, por exemplo, o último protótipo que saiu da Seat, que se chama o Minimo, que vai de encontro ao Renault Twizy, que foi lançado em 2012, 2013, salvo erro, que é mesmo para o car sharing. Não vai ser vendido ao público em princípio para nós conseguirmos comprar, mas vai ser o objetivo do car sharing. E eu acho sinceramente que o objetivo vai ser por aí. E vemos também outro exemplo, é o Citroën Ami, que começou a ser vendido até na França, na FNAC, por exemplo. Sim, as coisas. E achas que as conversões de veículos a combustão existentes para elétricos vai ter um papel relevante ou não? Vai ter um papel muito relevante porque a parte da conversão é muito importante, não só por causa do desperdício que nós temos. Se for para estarmos a mandar todos os carros que nós temos agora fora, é um desperdício descomunal, porque nós temos carros novos que não estão a valer nada. E nós conseguimos ver isso nos preços dos carros a diesel, neste momento, estão baixíssimos. Por causa de toda a história que houve da Dieselgate e tudo mais, mas nota-se claramente que, principalmente os carros a diesel, estão a sofrer imenso. E esses carros são excelentes carros, não vão ser mandados fora simplesmente porque o motor já não funciona. Dá para fazermos a conversão. Ou seja, claramente a parte da conversão aí vai ter um fator decisivo mesmo para isto tudo estar a melhorar. Uma pessoa que tem um carro diesel, não quer estar a vendê-lo ao desbarato para depois estar a comprar outro carro novo elétrico. Gasta metade do preço e consegue converter aquele carro, que era o carro que ele tinha idealizado, com os extras que queria, com as jantes que queria e tudo mais, já tinha pago e era só fazer a conversão. Depois conseguia fazer a conversão da maneira que quisesse. Metia mais ou menos bateria, mais ou menos potência, era ele que decidia o gasto que ia ter com o carro, basicamente. E sim, estás a falar da parte do carro, lá está, do automóvel, do carro individual, mas temos frotas de autocarros e por aí fora, etc., em relação às quais isso também será uma boa alternativa. Sim, e é mais sustentável, não é? Sustentável não é deitar fora e comprar novo, é reutilizar o que temos. É o exemplo que nós temos dos nossos carros. Em pequenino é. Olha, muito rapidamente, duas questõezinhas, as iguais sempre para todos, para terminarmos. Primeiro, em geral agora, saindo da nossa área de especialidade, no geral, quais é que tu achas que serão as principais alterações no mundo pós-pandemia? Como é que será a nova normalidade? Em que é que será diferente da anterior? Uma maior aceitação nos cuidados, por acaso, acabam por ser melhores, neste momento na parte da restauração. Uma coisa que eu notava muito era uma pessoa poderia chegar à casa de banho, uma simples coisa, não tinha sabão. Mesmo o álcool gel à entrada do restaurante, uma pessoa acaba por ter vai passar a ser uma normalidade o álcool gel. Mesmo que seja durante mais 2, 3, 4 anos, vai passar a ser uma normalidade. Ou seja, os cuidados que nós vamos ter, mesmo com tudo o que nós mexemos, tocamos, vai estar muito, muito bem assente, mesmo que
que esta parte da vacinação, da imunidade geral e tudo mais, pá, fique bem assente, mas vamos continuar a ter todos esses cuidados e ainda bem que estamos a tê-los, não é? Até porque a vacina é para este vírus. Sim. Outros virão, não é? E então, e para terminar numa nota positiva, o que é que tu achas que podemos e devemos fazer para melhorar o mundo que tínhamos e que temos? Vou dar um exemplo de uma cadeira que eu tive a fazer este semestre, que foi gestão de energia. E isso abriu-me um pouco os olhos para o que nós conseguimos estar a fazer ou não, mesmo em casa. Nós basicamente tivemos que fazer uma auditoria, eletricidade, gás e tudo mais, e nós aí conseguimos estar a ver os gastos que nós conseguimos ter ou não, mesmo nesta altura de pandemia. E eu apercebi-me que, de facto, uma pessoa, mesmo estando em casa, tendo mais gastos de eletricidade, de gás, tudo e mais alguma coisa, mesmo que seja uma pessoa gaste mais no supermercado, gasta menos do que se fosse aqui de fora. E isso nota-se claramente uma evolução nesse aspecto. E isto da pandemia veio-nos a abrir um pouco nos custos que nós estamos a ter com coisas que não são essenciais para o nosso dia-a-dia. E isso claramente foi uma evolução que nós tivemos foi um abrir olhos, basicamente. Então achas que uma das coisas a fazer é concentrar-nos mais no básico, no essencial? Exatamente. É um bom recado. Guilherme, muito obrigado. Obrigado. Por estes repensamentos e vamos continuando a trabalhar. Espero ver-te em breve. É bom sinal. E ver-te em carne e osso será bom sinal. Provavelmente na batalha, nem que seja para irmos buscar o nosso Twin e para vermos os novos protótipos, mas isso não é uma conversa para termos agora aqui, que ainda é segredo. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, boa tarde. Ora bem, amanhã o E-Conversador será José Archer, presidente da ABAI, da Associação Bandeira Azul Europa. Vamos falar da sua missão social, da missão social da ABAI e dos projetos, nomeadamente e em particular nas ecoescolas, um projeto que nós somos grandes fãs. E também de como é que se sensibiliza e incentiva decisores públicos a tomarem melhores decisões. Vou querer saber isso também, porque a ABAI também tem os projetos Ecofreguesias e Eco21 para municípios e por aí fora, e conseguem que muitos decisores políticos, muitos decisores públicos passem a tomar melhores decisões a nível de sustentabilidade. Isto será amanhã. Entretanto, fique saudável e aproveite também para repensar. Até sempre, até já.